Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós vamos falar sobre Egum, que muitas pessoas pensam que Egum é aquele espírito do mal. Escuta, às vezes as pessoas falarem assim, porque o Egum mal despachado, porque o Egum está fazendo isso, os 9 Eguns em ação estão perturbando. E aí vai aquela situação toda. Meus irmãos, primeiro, Egum quer dizer espírito missionário. Aquele espírito que tem uma missão. Logicamente que é uma missão boa. Esse espírito que tem uma missão, ele pode ser, presta só atenção, algum guia benfeitor de uma casa kardecista. Ele pode ser uma entidade de Umbanda, Pai Joaquim, Maria Conga, seu Sete Cruzilhada, Caboclo Sete Flechas, e aí vai. Pode ser um Babá Egum também. Pode ser um Iseká. A palavra Egum em Urubá, ela se destina àqueles espíritos que têm a missão de ajudar as pessoas. A palavra que nós estamos querendo às vezes dizer, quando é um espírito ruim, quando é um espírito que vem provocar alguma situação desagradável, ou que os kardecistas chamam de obsessor, ou obsessores, a palavra é outra, a palavra é Oku. Oku é um espírito solto num espaço que não tem missão, não tem nada, mas porém não está fazendo mal. Agora, quando você coloca Oku, Buruku, é aquele espírito que ele vem fazer mal, aquele espírito que ele procura fazer mal, aquele espírito que é um obsessor, que está levando algum tipo de mal àquela família, àquela pessoa e a um grupo. Então é chamado de Okun Burukum, ou Okun Onaburukum, ou seja, um espírito que vem no caminho do mal, ele está provocando algumas situações assim. E esse é muito importante você chegar e saber. Por quê? Muitas vezes nós estamos chamando um espírito que quer nos ajudar, achando que ele está fazendo coisa errada contra nós. Porque, vê só uma coisa, sempre que um espírito vem para nos prejudicar, um outro vem para nos ajudar. Essa é a lei espiritual. Porque veja só uma coisa, meus irmãos, nós temos no mundo espiritual nossos pais, mães, avós, que já nos antecederam, já estão do lado de lá da vida. E essas pessoas, vamos colocar assim, que já estão do lado de lá, elas não estão mortas. Conforme se pensa que acabou tudo, não. Eles são os mortos-vivos, porque estão mortos para nós aqui, porque não tem mais o corpo físico, mas eles continuam vivos, trabalhando e atuando e procurando nos ajudar. Essa é uma grande importância que temos dentro dessa situação. Então, muitas vezes, quando está chegando próximo ao nosso desencarne, nós começamos a ver aqueles espíritos que
já foram, mas que vêm ali para nos amparar naquele momento de transição que nós vamos deixar o corpo. Aí, normalmente a mãe, é o pai, é tio, avó, amigos, todos estão ali. Como você nasce, você também nasce cercado de pessoas e de espírito do outro lado também, que veio acompanhar o momento em que você está ingressando no corpo físico. Aqueles seus amigos espirituais, eles estão lá naquele momento em que você vai respirar pela primeira vez fora do útero. Eles estão ali. E isso é muito importante, tá? Dentro da nossa religiosidade. Porque você saber que os espíritos estão ali é a base da nossa religião. Porque nós vamos sempre, presta atenção, a nossa religião, ela se baseia em quê? Na comunicação do mundo físico, que é o nosso, para o mundo espiritual. Então você não pode chegar e ser da religião espírita e achar que o espírito não vai falar com você. Achar que você não vai ver espírito. Achar que aquilo não existe. Meus irmãos, presta muita atenção. Se você é médium e tem mediunidade, você vai ver espírito kardecista, você vai ver espírito de Umbanda, você vai ver espírito de Candomblé, você vai ver espírito do esoterismo, o Yucca, que é a magia. Porque a mediunidade te permite ver, ouvir e ter aquele feedback com eles, de você chegar e se comunicar. Essa é a mediunidade. Por quê? Mediunidade quer dizer o quê? Ponte. A ponte entre os dois mundos, entre o mundo material, que somos nós, e o mundo espiritual, que são eles. E uma das grandes vantagens da Umbanda é de chegar, o médium receber o espírito e o espírito falar com a pessoa. Isso é muito importante. Mas a Umbanda, ela tem aqueles espíritos missionários que nós nos esquecemos disso. E hoje também é o dia deles. Porque veja só uma coisa, Dona Maria Padilha, Maria Mulambo, Dona Sete Cruzilhada, seu Tranca-Rua das Almas, seu Sete Cruzilhada, seu Marabô, Pai Joaquim da Angola, Dona Maria Conga, Vovó Maria Redonda, Pai Benedito, seu Sete Flechas, Caboclo Pena Verde, Caboclo Pena Rosa, Caboclo isso, Jurema, Iracema, Ogum Megê, Ogum Matinada, todos são espíritos que morreram, viveram e morreram. E hoje é o dia que nós comemoramos a passagem, o retorno daqueles que se encontram já no mundo espiritual. Por que finado? Porque é o fim, é o dia do fim que acabou. Acabou o sofrimento deles no corpo. Eles venceram essa etapa e já foram. E não é só nós da religião que falamos, porque observa só uma coisa. Eu, por exemplo, sou de Umbanda e tenho minha preta velha, que ela é muito fã do Nosso Senhor do Bonfim. Mas o Nosso Senhor do Bonfim quer dizer o quê? Que nós tenhamos um bom fim no momento de entregar a alma, tá? Que Nosso Senhor nos abençoe.
como também temos Nossa Senhora da Boa Morte, que nos deu uma boa morte. E, se vocês chegarem a ver, no México, eles têm a saudação à Santa Morte. Na minha família, parte de mãe, que são portugueses, né, de família de origem portuguesa forte, radicados, né, em Minas Gerais, Conselheiro Lafayette, Belo Horizonte, ali Congonhas, existia, tá, na época, que eu me lembro, o crucifixo da Boa Morte. Porque sempre quando alguém vinha falecer da família, aquele crucifixo era colocado na mão enquanto o corpo estava sendo velado. Ele ficava na mão do falecido. Tá? E no momento de se fechar o ataúde, né, se era retirado ele, enrolado num pano e colocado numa gavetinha embaixo do oratório, para que, quando viesse o próximo a falecer, estava aquela situação. E dentro dessa situação, eu ainda pequeno, em Minas também, eu lembro quando meu avô veio a falecer, sendo velado, né, em casa, conforme se fazia, era o de costume, e no momento de fechar, eu sentia falta muita ligação e me pegaram no colo, veja só uma coisa, segurando assim, para que eu pudesse dar o beijo na testa de despedida. E assim foi. E quando fui, presta atenção, iniciado em Ifá, no culto de Egungun, não é Lesse Egum, terreiro de Egum, Brasil, Egungun, África. Os africanos chegaram, fizeram tudo, chegaram e jogaram. Durante o jogo, eles pediram descrição de determinadas pessoas que estavam ali me acompanhando, já no plano espiritual, e que eu deveria saudar eles, sempre. E assim foi, chegaram falando tudo e não sei, e não conseguimos chegar no nome porque eu na hora não consegui identificar. Mas eles conseguiram chegar e dizer, olha, quem está aqui é o Arthur e o Jorge. Aquilo eu levei um grande susto. Porque, veja só uma coisa, meu irmão. Como que Arthur e Jorge estariam ali numa cerimônia em que deveria se apresentar pessoas mortas? E Arthur e Jorge é o nome Jorge, o nome do meu filho, e Arthur, do meu irmão. Mas não é possível. Eu saí, eles estavam vivos. Não tem não sei o que, tudo. E no jogo, conforme foi falando, esse Arthur disse, você lembra do beijo que você me deu na testa? E ali eu fiquei paralisado. Paralisado porque esse beijo na testa eu havia dado, deveria ter 8 anos de idade, nunca mais esqueci, na testa do meu avô, deitado no caixão. E, em seguida, o Jorge falou, meu filho, você não conseguiu me ver, porque ele morreu longe de casa e da família. Nós estávamos no Rio de Janeiro e ele veio falecer em Brasília. E lá foi feito o sepultamento dele. Mas eu estou aqui sempre e nunca te deixei. Meus irmãos, isso
é a prova da ancestralidade que nos acompanha. Até hoje, quando vou fazer qualquer coisa que envolva ancestralidade, eu saúdo o meu avô e o meu pai, que estão presentes. E assim você deveria chegar também e fazer. Porque eles estão presentes, eles não morreram, eles estão vivos. E na sequência, vocês vejam só uma coisa. O Vodun Possum se apresentou para que eu cuidasse dele, porque ele era ligado ao meu avô. Meu avô, que é um homem negro, que se casou com uma pessoa branca portuguesa. Isso é importante chegar. Até então não sabia. E ele era ligado ao Vodun Possum, pouco conhecido. E através desses africanos tudo, tive mais informações de onde chegar e ver. E a tia que me cuidou sempre e que é a minha madrinha, acabou não me batizando tudo, houve aquele negócio, ela é de Adanguibé, um Vodun. Então eu tenho um carinho muito grande por Dan e pelo Possum. Meu filho carnal, o Ivan, ele é iniciado para louco, que é um Vodun. Os outros são de Angorô, Ibeje e Ossan. Mas hoje nós estamos falando daqueles que já foram, que são a razão que nós estamos aqui, que são nossos antepassados. Mas e aqueles que são nossos descendentes? Porque os antepassados, eles olham muito para os descendentes. Vou citar, por exemplo, nós temos na cidade de Araxá a Tatiana, em que ela tem os avós dela, tem a mãe, tem os bisavós, tudo, todos eles acompanham ela e a filha dela, os filhos dela também. E muitas vezes as crianças chegam e escutam. Ah, escuto me chamar, escuto isso, escuto aquilo outro. É normal isso. Não devemos chegar e ter medo. Porque veja só uma coisa. Eu me lembro que minha mãe dizia que quando novo eu sempre tive facilidade de ver e ouvir. E que eu brincava com crianças espirituais. Eu me lembro de eu chegar e ver na praia, de ver todos os caboclos de Umbanda, ver os pretos velhos. E quando eu ia, às vezes, numa consulta, ia numa visita no centro, eu via nitidamente aquela pessoa com uma outra pessoa sobreposta, que era o espírito. E eu não entendia como é que tinha duas pessoas que, ora eu via mais uma, ora eu via a outra, mas fazia aquela confusão. Isso mostra o quê? Que nesse dia que nós falamos que é um dia de finado, não é o dia que acabou tudo. É o dia que começou. Porque nós estamos começando uma nova situação. Nós estamos vivendo, nós estamos passando por uma fase. E dentro disso, meus irmãos, eu já falei de Oku, eu já falei de Egum, mas eu vou falar agora para vocês o que é Ossum. Aquele galinho, ou ora aquele cachorrinho, ou aquele peixinho, né, que é um golfinho, que é alguma coisa assim, ou então que às vezes não tem nada. Ossum, ele representa a copa das árvores, aquela parte assim, em que
os espíritos ficam ali em cima. Tá? Principalmente se for de Mariô, o pé de Mariô, ele tem uma importância muito grande. E o Oxum, ele representa o quê? Principalmente as palmeiras ou o coqueiro estão ali representados, em que nós temos em cima que ficaria aquela representação de Oxum. Agora, Oxum, ele não é só um espírito que está ali. Ali é como se você estivesse cuidando de todos aqueles espíritos ligados a você, que te querem bem, que estão buscando, trabalhando, e eles são vigilantes. Porque veja só uma coisa, se cair, eles estão dizendo que tem alguma coisa errada para você procurar chegar e ver. E o Oxum, ele, por ser diversos Egum, não deve ficar dentro de casa. Tem pessoas que dizem assim, não, vou botar perto de casa ali na minha cabeceira, disso aqui, está fazendo bobagem. Porque, embora eles queiram te ajudar, presta atenção, alguns ainda estão com aquela energia de morto, vão puxar e sem querer também atrai outros espíritos que são mortos, que vê aquele ali, querem se aproximar e acabam ficando no seu ambiente doméstico. Eles, dentro de uma casa de santo, eles devem ficar num lugar reservado a ele, próximo ao Balé-Icu, né? O que é o Balé-Icu? É a casa de onde você cuida dos mortos da comunidade. Que você dá o agrado, faz aquelas coisas ali, também chamado de Ibô, por alguns, é casa de Egum. Sendo que no Elegbaratolá, nós falamos Ibô, Olodumare, a floresta, o local onde nós também cultuamos Olodumare, que é o Deus Supremo para nós. E meus irmãos, então nós já entendemos o que vem a ser Oxum. São diversos espíritos ali que estão ligados a nós, que podem ser ligados a nosso orixá, a nossa família de sangue, a nossa família espiritual, os nossos amigos e ao nosso movimento ali de axé, daqueles espíritos ali que têm alguma ligação com o nosso axé. Então todos se reúnem ali dentro daquela situação ali do galinho, onde tem os fundamentos. Uma vez fechados, eles não devem jamais serem abertos. Porque quando se abre, estamos chamando a morte para nós. Porque você, uma vez cerrado o túmulo de uma pessoa, ela não deve mais ser colocada ali, não se deve tirar dali, não se deve fazer mais nada, nem para colocar. Entendeu? Então ali dentro está o segredo da passagem da morte. E quem mexe com aquilo ou abre, ou tem um desejo de abrir, já sabe que vai ter situações. Mas tem momentos em que o sacerdote que trabalha com Egum ou o Ogé, ele pode chegar, não abrir tudo, cerrar um pouco para que se coloque alguma coisa, dependendo do que dê no jogo. Mas preste atenção, isso é muito perigoso. Bom, nós já entendemos o que é Egum, o que é obsessores, o que é isso. Obsessor, na Umbanda, é chamado de rabo de inclusa. Presta atenção que o rabo de inclusa, ele não é o quiumba. O quiumba é ligado a quiumbanda. É uma das forças dentro do que nós falamos que era Umbanda, que antigamente eram as 3 bandas que tinham. Uma chamada de Umbanda, outra de Quimbanda e a Quiumbanda. Elas 3 que faziam o triângulo. Tá? Hoje em dia, a gente, quando fala Umbanda, está se referindo a tudo, mas são 3. Tanto é que o ponto que diz, como é lindo, banda com banda se encontrar, está dizendo as 3 bandas quando trabalham junto,
que é quimbanda, umbanda é quiumbanda. E o quiumba é aquele que trabalha na quiumbanda. Não é um espírito do mal. Presta atenção nisso para você não fazer coisa errada. Tá? O que é o espírito do mal dentro da concepção da Umbanda é o rabo de encruza. É aquele espírito que ele está lá atrás, é atrasado, ele quer fazer o mal, tudo, ele ainda não tem um caminho, não tem luz nem evolução. Vamos prestar atenção nisso. Agora nós vamos entrar naquele momento que você pode chegar e dizer assim, é agora. É agora que a cobra vai fumar, a onça vai beber água, porque agora a coisa vai pegar. Meus irmãos, nós temos, quem é de candomblé, principalmente, os ICK. O que é o ICK? ICK são pessoas feitas de santo, falecidas, e que formam a Ebeorum de uma raiz, de uma nação. Então nós temos os ICK, que são aqueles ligados ao Pofojá, ao Atara Magdá, que é a casa da minha mãe de santo, e automaticamente ligado todos eles ao Axé Legbaratolá. E os ICK, eles fazem uma função de fiscalização. Aí, às vezes, a pessoa não sabe por que a vida não está dando certo nem nada, porque essa pessoa está fazendo coisa errada, essa pessoa está enganando, ela foi iniciada, ela não dá atenção, ela não faz essas coisas todas. E os ICK são espíritos fanáticos pela religião e pelo fiel cumprimento. Aí que a pessoa toma chumbo em cima e não sabe. Por causa disso. Porque, veja só uma coisa, toda aquela pessoa que lida pela religião, é iniciado, tomou sua obrigação, fez seu oiê, fez aquele negócio todo, aí veio morrer, teve seu axixê, aquela coisa toda, tudo correu de acordo. Aí vem uma pessoa que faz santo e ó, a bomba meu boi, Deus dará, como diz aquele pessoal lá, aquele pai de santo lá de Araxá, dá a bunda como resposta. E o que acontece? Os ICK vêm em cima e vou te dizer uma coisa. Não tem ebó e obrigação que tire. Porque veja só uma coisa, se criar antipatia com os ICK, danou-se tudo. E uma outra situação também. Aquelas pessoas que dizem, eu tenho obrigação de 1 ano e não tenho. É ICK que vai em cima. Eu tenho de 7, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Que faz coisa errada do pai de santo, da mãe de santo, ou dos irmãos mais velhos, é ICK em cima. Aí depois ele não sabe por que nada dele dá certo. Aí ele muda de emprego, vai, as pessoas perseguem ele está naquela dificuldade, sempre tem um problema. Por quê? Enquanto ele não se aprumar, ele vai ser vítima. E não adianta mudar de casa, não adianta mudar de religião, porque já criou aquela situação. Os ICK, eles vão fazer cumprir o Rombê. O que é o Rombê? É a educação da casa, as normas e a filosofia do axé. Porque quando você começa a cuidar de Egum, babá Egum, essas coisas todas, você cria aquela situação. Tá? E todo ICK, todo babá Egum, ele está ligado ao Ossô. E meus irmãos, por mais que nós queiramos chegar e fazer, se você tem amor às suas coisas, a seus filhos, as pessoas estão em volta, procura seguir na religião certinho, porque depois vai dar errado se você cair em cima de você.
pai de santo, a mãe de santo, ninguém vai conseguir tirar. Você vai gastar dinheiro, você vai ter perdas. E quando basta você chegar e seguir certinho. Existe a reza dos ancestrais. Quando você invoca todos eles. E lá no Eleg Baratolá nós fazemos. Em que todos os pais de santo, mãe de santo falecido, toda pessoa feita de santo, ela é chamada naquele momento para que venha reconhecer o Iaô que está saindo. Aí, o que acontece? Essa reza pode ser feita, né? Se reúnem as pessoas na casa, aí vem aquele que diz que é feito, não é feito, não passou pela reza, aí você cai em cima. Aí ele vai dizer, não, eu fui na casa do pai fulano, da mãe fulana, e participei de um ouro de lá para lá, nada na minha vida deu certo, arrebentou com tudo. Não, você passou por alguma coisa que você diz que não é. E às vezes a pessoa chega e diz, olha, eu sou pai de santo, eu sou mãe de santo, eu sou isso, aquilo, outro. A pergunta é, quem te colocou sentado na cadeira de Babalorixá ou de Alorixá? Em que momento que foi isso? E qual o Odu que saiu? Porque o meu digo, Oeco, ou, se vocês preferirem, o de Olobom ou de Onilê. Mas está ali. Está ali os Odus. E as pessoas querem se chegar e colocar. E quem diz que é sem ser, jamais vai ser. Jamais vai morrer e não vai ser. Presta atenção no que eu estou dizendo. Você é pai de santo, você é mãe de santo, recebeu Ibaxé quando? De quem? Quem for a testemunha? Eu sou, testemunha está vivo. Meu irmão Rian viu e sabe. Meus irmãos, na casa da minha mãe de santo, sabe. E tem fotografia sentado na cadeira. Eu sou um Babalorixá legítimo. E isso é importante. Então, o candomblé, os ICK, eles estão ligados. Vocês vão perguntar se o que eles regem, o que eles ajudam. Os ICK, eles estão ligados à legitimidade. Você tomou sua obrigação de 1 ano sem ser feito de santo, ICK acaba contigo. Você é feita de santo, é feito de santo, tomou 1 ano direito, fez 3 anos, fez a de 5, fez a de 7, confirmou seu oiê. Meu irmão, minha irmã, ICK vai fazer tudo por você. O que você disser, a tua palavra vai ter axé no mundo de Egum. E o que tu disser é o que Egum fala. E o que você falar, Egum cumpre. Presta atenção. Você não vai precisar acender uma vela para os seus inimigos. E ai daquele que te fazer derramar uma lágrima ou uma contrariedade. Porque ICK, para quem não conhece, eles são aqueles grupos, conforme já falei, que são Babalorixás e Alorixás, Ogã, Ekede, Ebome, Oloê, aquilo tudo que pode levar uma desgraça na vida de qualquer um. Muito parecido com a Jogum. Meus irmãos, no dia de hoje, que nós cumprimentamos Egum, por seu dia desde finado, eu falo e agradeço a Oron, porque sou jurado em Oron, Sociedade Ebome, e
Orieté, que me ajudou muito, Jadi Domolu, o Carandi, Orieté o Funsá, que me passou todos os conhecimentos e me fez ser um Obá. Agora você chega e veja, ele, na época eu ajudei a ele chegar e ser iniciado em Fá, incentivei ele. E eu continuei em Orixá. De repente, ele veio me buscar para me fazer iniciado em Fá, Aó Facã, Orieté. Aí, os caminhos foram indo, eu fui evoluir, tomei as obrigações, passei a ser Obá. E agradeço muito a ele. E hoje, na rama nigeriana, sou Itefá. Meus irmãos, Jadi Domolu, que já está no Orum, o meu respeito e o meu carinho, assim como também a minha Ialorixá, Gisele de Iemanjá Unidade Oá, e aqueles outros todos que já estão, Cauezedi, e que eu posso chegar e chamar porque eu sou feito de santo, tenho as obrigações e sou um pai de santo, sentado no trono de Oduduá, e ninguém muda isso. Sou de direito e sou legítimo. Meus irmãos, a bênção minha para todos vocês em nome de Olorum, porque só mesmo um pai de santo pode abençoar em nome de Olorum. Só quem está sentado. Eu posso abençoar em nome de todos os orixás e em nome de Olorum. Como qualquer Ialorixá e Babalorixá que tenham sido colocados na cadeira, recebido o seu Ibaxé, ou que tenham sido colocados por herança, que é uma outra coisa também importante. Meu irmão, obrigado. Vocês, quando verem esse vídeo, é importantíssimo, porque veja só uma coisa, escuta ele, ouve, veja o que eu falei, procure seu Babalorixá, seu Ialorixá, seu padrinho, alguma coisa, e procure se informar, porque nas entrelinhas tem muita coisa. Axé, Orum, Orum, Orum. Aiá, ó, Maferefum, Parre Oiá, Parre Onira, IBGU, Maferefum, EB Abicu, EB Bobo Abicu, a todas as sociedades Abicu no dia de hoje. Axé para vocês todos, axé para vocês.